dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta segunda-feira, dia 5, para juntos refletirmos, para juntos rezarmos, para juntos nós continuarmos na busca pelo Reino Celeste. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós todos possamos a cada dia perseguir a salvação, perseguir os ensinamentos de Cristo. Precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. E para isso devemos estar orientados e observando o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só vamos conseguir isso se for através da leitura, do engajamento, da perseguição à verdade. E a verdade é Cristo. Desejar a você um feliz ano novo, que nesse mês de janeiro, hoje dia 5 ainda do mês, o mês começa a avançar, nós possamos tomar firme decisão e dizer todos nós juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o evangelho de hoje, nesse dia 5, é o evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 12, 17, 23 e 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabalu e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabalu, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-nos, porque o reino do céu está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades do povo. E sua fama se espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindos da Galiléia, da Decápole de Jerusalém, da Judéia e da região além do rio Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus nos faz um convite. Vamos partir para a ação? Ah, mas eu tenho devoção. Só a devoção não basta. Ah, eu acredito em Deus. Também não basta. Devemos acreditar em Deus, devemos ter a devoção, mas devemos também partir para a ação. Devemos mudar de vida, devemos mudar a vida daqueles que nos rodeiam. E como é que a gente muda a vida dos outros? É através do exemplo, é através da oração, é através dos atos. Jesus começou a pregar, a anunciar e a agir. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse ano de 2026, além da devoção, além da fé, nós também possamos colocar nossas vidas, os nossos dons, a nossa inteligência a serviço do reino de Deus. É importante que nós avancemos para águas mais profundas. Não podemos ficar na mesma, entra ano, sai ano e nós estamos paralisados. Temos que ter metas, eu sempre digo aqui nos meus vídeos, nós temos que ter metas, por mínimo que seja numa economia, seja numa saúde física, seja no estudo, no trabalho, nós temos que ter meta. Mas a meta principal é o reino de Deus. Nós devemos corrigir os nossos erros, procurarmos ser melhores e a cada dia nos aproximarmos mais do reino de Deus. E para isso é preciso a humildade, a caridade e a misericórdia.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E para seguir Jesus, devemos ouvir o que ele disse. Quem quiser me seguir, quem quiser andar comigo, pegue sua cruz e venha atrás de mim. Muitas vezes nós estamos achando a nossa cruz muito pesada. Muitas vezes estamos querendo abandonar a nossa cruz. Estamos querendo serrar a nossa cruz. Mas não devemos fazer isso, porque a cruz vai servir para atravessarmos o grande abismo que nos leva até os braços de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano de 2026, nós temos essa grande oportunidade. Nos foi dado essa oportunidade. Quantos de nossos irmãos não tiveram essa chance? É um tempo de renovação, é um tempo de espiritualidade, é um tempo de nós colocarmos nosso joelho no chão e assim, através das orações, através da fé e através dos atos, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a missão da igreja está paralisada por falta de trabalhadores. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quantos jovens, adultos, idosos dedicam o seu tempo para coisas fúteis, para as coisas que não nos vão levar a nada, só ao pecado, só à doença, só à queda. E se nós trabalharmos verdadeiramente para o reino de Deus, as coisas começam a acontecer. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas é preciso que nos voltemos para as coisas do alto. Temos essa oportunidade. O evangelho de hoje de Jesus começou a pregar, começou a andar, começou a curar os doentes. Quais são as doenças que ainda nos atingem? São as doenças físicas ou as doenças espirituais? Quantos pecados de estimação ainda nos arrastam para a lama? A preguiça, o falar mal do próximo, em apontarmos o dedo para o próximo, em julgarmos o próximo. É preciso que a gente abandone tudo isso. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros, compreendei os outros. Muitas vezes eles agem não por maldade, mas por fraqueza, por inveja, por não conseguir brilhar igual a você. E você não compreende isso. Devemos rezar por aqueles que nos perseguem. Devemos colocar em oração aqueles que nos perseguem. Devemos entregar na mão de Jesus aqueles que querem nos derrubar. Porque aí, com o tempo, eles vão perceber que nós não queremos o mal deles, queremos o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo natalino, nesse tempo de início do ano, é preciso que a gente também inicie uma nova fase em nossa vida. É preciso que a gente tome realmente gosto pelas coisas de Deus. E aqui eu não estou falando de você deixar de fazer as coisas que você gosta. Quantas pessoas que nós conhecemos que são fiéis, são da igreja, praticam bem, dão bons exemplos, mas participam das suas festas, dos seus passeios, das suas comemorações em família, participam das festas das cidades, mas com Deus no coração e dando um bom exemplo. Deus é alegria, é o Deus da vida. Ele não quer você recluso dentro de um quarto, rezando 24 horas. Ele quer você equilibrado, rezando, com o joelho no chão, praticando bem, se divertindo, trabalhando, se alimentando, se exercitando. Tudo é equilíbrio na vida. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado para nos dedicarmos somente às coisas do mundo. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós cristãos batizados tirássemos um tempo do dia, da semana, do mês, do ano, na nossa vida para Deus.
para a oração, para a caridade e para a misericórdia. Isso é agradável ao Senhor. Que eu e que você, neste ano que se inicia, sejamos exemplo para todos que nos rodeiam. Sejamos exemplo para nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, nossos vizinhos, toda a comunidade. É isso que Cristo deseja de nós. Vejam que o que Cristo deseja de nós, o que Jesus quer de nós, não é nada difícil, nada impossível. Às vezes fazemos coisas no mundão muito mais difíceis do que seguir a Jesus. Às vezes viramos noites nas baladas, nas bebedeiras, amanhecemos o dia e emendamos no outro dia. E depois passamos 2, 3 dias doentes, ressacados. E aqui eu não quero dizer que você não deve se divertir. Deve sim, faz parte da vida, mas com equilíbrio. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando ficamos na igreja até 10 horas, 11 horas, já estamos reclamando, ou algum parente já está reclamando. É preciso que a gente valorize de verdade as coisas de Deus. E a cada dia possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative os sininhos de notificações. Que Deus nos abençoe.